o estudo dessa noite. Nós estamos falando sobre o estudo 730 do nosso currículo doutrinário, e nós entramos hoje nos assuntos mais gostosos do ano, que é o assunto da gratidão, né? Como é importante ser agradecido, não é verdade? E esse salmo, irmãos, ele é muito emblemático porque é um salmo que exatamente fala muito sobre gratidão, e é um salmo que foi colhido, né? Foi colhido do céu, colhido da inspiração divina, do Espírito Santo de Deus na vida de Davi no momento do perdão pelo seu adultério. Davi escreveu muitos textos baseados, muitas coisas que ele escreveu baseado em momentos específicos da sua vida. Momentos onde ele foi inspirado por Deus por causa de uma experiência pessoal que ele estava tendo com o Senhor. E esse é o caso do Salmo 103, versículo 1 ao 5, que nós vamos ler agora, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Esse estudo quem escreveu foi o pastor Reginaldo Costa, que agora está morando na Europa, né? Acabou de ser transferido da Austrália, está ali num dos nossos países da Europa, onde nós temos trabalho. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. E no início da nossa introdução, faz aqui uma memória, né? Como é importante nós guardarmos um coração grato. Agora, no apagar das luzes de 2024, eu e você temos muitas coisas que nós podemos olhar para trás e ser agradecidos a Deus, né? O primeiro, o fato de nós estarmos vivos, o Senhor tem guardado a nossa vida com vida. Nós estamos aqui guardados pelo Senhor, vivos, porque o Senhor tem sido o nosso galardão, o nosso ajudador em todo o tempo. É bonito aquele hino que fala assim: és fiel em todo tempo tu és tão bom. E ele faz aqui memória do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que com 90 anos de idade, que completa esse ano, deve ter muitas memórias, né, de gratidão ao Senhor, como o Senhor o acompanhou e o ajudou, né, desde onde ele saiu e até onde ele chegou, né, sendo a pequena cidade de São Luís do Curu, e alcançando aí todo o Brasil como uma figura tão importante dentro da nossa igreja, que abençoou tantas vidas, né? Um homem simples, um homem humilde, que o Senhor levantou no Brasil para realmente fazer um impacto de maneira mundial, né? A Assembleia de Deus Ministério do Belém chegou aqui até Los Angeles, né? Inspirada pelo ministério do pastor José Wellington, pelo Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. E o pastor aqui também faz outra memória, né? De uma forma diferente também, ele tem uma memória de gratidão a Deus, porque o Senhor, há poucos dias atrás, levou o seu papai. Ele resolveu recolhê-lo ao céu, e ele se lembra do seu papai com bastante saudade, lembrando da história também dele, de que ele o acompanhou todos esses anos também na obra do Senhor, e tantos outros, né? Como por exemplo esse ano que nós completamos 20 anos de trabalho na Europa, e aí a memória é sempre clara do nosso pastor. Desses 20 anos, ele se lembra bastante ainda daquela oração que ele fez na Praça de Amsterdã em 2009, né? Na verdade em 2004, junto com a irmã Mabel, pedindo para que o Senhor desse à Europa, né? E aí depois o Senhor expandiu o trabalho da obra de Deus, e hoje fazem 20 anos que o Ministério do Belém está na Europa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus por causa que Ele faz história através da nossa vida, né? Aliás, é interessante que a palavra history em inglês, ela vem com H maiúsculo, né? E alguns aí que falam sobre a etimologia da palavra, eles falam que ela tem H maiúsculo porque significa his story, a história de Deus, né? A história dos povos é a história do Senhor através da humanidade. Nós podemos celebrar a história, nós podemos celebrar o Senhor, nós podemos celebrar aquilo que Deus faz através da nossa vida. Tem uma parte, né, de um hino do poeta cristão que é muito bonita, né? Tente lembrar se alguma vez Jesus lhe abandonou. Tente lembrar quantas vezes que Ele já te levantou. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, o pastor ainda lembra que Jesus, quando ia a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia,
Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, no caminho eles se limparam, né? Eles perceberam um milagre na sua vida. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, agradecendo. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A gratidão fez com que esse homem não recebesse simplesmente o milagre de Deus, mas também o perdão. Só que a gente sabe, né, que a questão da nossa gratidão é uma questão bastante, infelizmente, nos dias de hoje, que não acontece assim de maneira corriqueira como deveria acontecer. Mas isso é mistério. E é normal também, né? Os próprios leprosos, dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Nós temos dificuldade de agradecer, né? Esse senso que os americanos chamam de entitlement, né? Como se você merecesse as coisas boas que acontecem com você. Ela cega o entendimento das pessoas para que não entenda que, na verdade, a bondade que ela recebe é um benefício do Senhor. O Dr. Ulisses Guimarães, que foi uma das grandes figuras da política brasileira, ele falava que o benefício é a véspera da ingratidão. Se você quer saber que amanhã vão ser ingratos com você, é só você fazer um favor hoje. Você pode ter certeza que se hoje você fez alguma coisa de benefício para alguém, o que você vai colher amanhã é ingratidão. É claro que isso não é de maneira geral e absoluta, mas infelizmente a probabilidade disso é muito grande. Porque, infelizmente, nós trabalhamos com esse material humano. E o material humano, por diversas vezes, é ingrato. A gente, no entanto, dá glória a Deus, né? Porque essa é uma repreensão maravilhosa de saber que nós precisamos de ser agradecidos. Já são muitos anos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos ensinado a andar em gratidão diante dele. Então vamos entrar aqui no assunto. Você tem acompanhado aqui na tela e nós vamos juntos em nome do Senhor Jesus. A gratidão é gerada por meio de algumas ações importantes que a antecedem. É importante que você saiba que a gratidão não é simplesmente um sentimento, assim como o amor. O amor absolutamente não é um sentimento, o amor é uma atitude. Você não sente amar, você sente paixão, você sente carinho, você sente de querer cuidar, mas o amor é uma ação. Não se pode amar de palavras. A única maneira de se amar é através de ação. É por isso que João 3,16 deixa muito claro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A ação do amor de Deus é entregar o seu próprio Filho para a salvação dos homens. O amor não é de palavras, o amor é de atitudes. Quem ama faz, né? É por isso que a gente vê hoje em dia: meu pai, muita gente fala isso, né? Meu pai e minha mãe nunca falaram eu te amo para mim, né? Mas o pai e a mãe de todos nós, muito melhor do que isso, demonstraram amor através da atitude. Hoje tem muitos pais que falam assim: te amo, meu filho, mas não mostra através da atitude. Mas não mostra através do cuidado, da maneira de separar-se para cuidar dos filhos. Eu e você que somos pais, você sabe disso, né? Os nossos filhos de 9, 11 anos de idade, 13, né? Talvez até de 20 e tantos, não entendem isso muito bem, porque ainda não tiveram essa experiência. Mas você sabe o que é sofrer por amor, você que é pai e que é mãe. Você sabe o que é doação por causa de um amor. Você sabe o que é renúncia por causa do amor que você tem pelos filhos, pelo cônjuge, né? Infelizmente, os casamentos hoje têm sido muito deteriorados, até por conta dessa falta de entender o que significa amar. Mas ainda por uma questão até fisiológica, o amor pelos filhos ainda continua sendo mantido de um certo parâmetro, ainda que ainda dá para perceber o amor, né? E o amor causa você fazer as coisas. É o amor que causa você ficar do lado da cama do seu filho quando ele está com febre durante a noite e você ficar checando.
É o amor que causa com que o seu sono, principalmente das irmãs, nos primeiros dias do neném, seja mudado e transferido para uma frequência muito mais baixa, porque ela ouve o choro do neném. É o amor que faz isso. As pessoas falam instinto, mas o nome disso é amor. Que muda a sua fisiologia, que muda a maneira como você vê a vida, né? Eu conheço muitos pais que falaram assim para mim: olha, eu nunca pensei em morte, mas depois que eu tive filho, eu fiquei com medo de morrer. Porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça é: o que vai acontecer com essa criança se eu morrer? O que vai acontecer com essa família se eu morrer? Então, pelo amor, por conta do amor, do cuidado, do carinho, da proteção, as pessoas começaram a ponderar a vida de uma maneira diferente. Quantas pessoas, por exemplo, na sua juventude, mudaram as perspectivas de vida depois que tiveram filhos? Não é verdade? E tudo isso para dizer a respeito do amor. A gratidão, por exemplo, é aquilo que vem, é a atitude que se devolve pelo amor doado. É por isso que ser agradecido é sempre uma resposta. A gratidão é sempre uma resposta. É sempre a resposta ao benefício, a resposta ao amor, a resposta ao cuidado, a resposta à proteção. Então, a gratidão, como diz aqui o pastor Reginaldo, é gerada por meio de algumas ações importantes que a antecede. A gratidão, por exemplo, é ver, e a ingratidão é cega. Olha que interessante isso. A primeira característica da ingratidão é a cegueira. Quer ver uma pessoa ingrata? É uma pessoa que não enxerga o benefício. É uma pessoa que não vê que foi ajudada. É uma pessoa que não percebe que foi erguida, né? Eu lembro disso, eu sempre conto essa experiência, porque ela marcou muito a minha vida. Nós estávamos numa colação de grau de uma pessoa muito querida nossa, e a pessoa que foi escolhida para falar em nome de toda aquela classe daquele ano, mais ou menos uns 1.200 alunos, né? Muita gente, do high school, do Broward County, lá na Flórida. E a pessoa sobe ao púlpito para falar em nome de toda a classe daquele ano, se eu não me engano era 2018 ou 2017, e ela falou o seguinte: olha, você não tem ninguém a agradecer, meus queridos alunos, senão você mesmo. Eu falei, uau! Que ponderação dessa moça, né? Olha, parabéns, você chegou aqui por conta de você mesmo. Você não tem a quem agradecer, senão você mesmo. Eu fiquei pensando nas milhares de pessoas que serviram aquela moça para que ela chegasse onde ela estava. E quando eu falo milhares de pessoas, eu não preciso nem de seguir o ano todo, eu só falo daquele dia mesmo. Quantos guardas na rua que estavam protegendo para que ela chegasse até aquele momento. Quantas pessoas estavam trabalhando para que houvesse segurança naquele local. Quantas pessoas trabalharam para que tivesse água na torneira onde ela lavou a mão de manhã. Quantas pessoas que trabalharam para que a comida que ela estava comendo na mesa fosse colhida, manufaturada e chegasse até a maneira como ela está. Como nós temos a quem agradecer. E por último, e maior do que tudo, como nós temos o Senhor para agradecer pelos nossos benefícios. Mas a ingratidão, ela causa cegueira. Você não enxerga. Você olha para a vida e fala assim: eu quero agradecer do quê? Agradecer por isso? Agradecer por essa história, por essa vida que eu tenho? Agradecer por esse momento que eu estou vivendo? Agradecer, por exemplo, dou um exemplo para você, né? Agradecer por esse país, agradecer por esse governo, agradecer por essas pessoas, agradecer por esse pastor, agradecer por esse irmão, agradecer por essa irmã. Alguém, quando estava para ser separado a presbítero, me ligou, quando estava indo para o trabalho que ia acontecer em Orlando, onde ia acontecer a minha consagração, me ligou e falou assim: eu estava lá quando tudo aconteceu, hein? Querendo dizer assim, né, que eu devi o meu ministério a ele, né? Que foi ele que me deu oportunidade para que eu fosse visto, né? E por algum tempo eu me ofendi com isso, porque eu achei isso um tremendo abuso, né? A pessoa falou assim: você tem que olhar para mim, né? Mas depois eu comecei a perceber e falei assim: ele tem razão. Se Deus não tivesse usado da vida daquela pessoa, por mais dificuldades e situações que eu passei junto com ela, se eu não tivesse sido moldado através dos desafios que eu tive para lidar com aquela pessoa, eu jamais teria como alcançar um coração de pastor. Deus me moldou ali.
Mas a ingratidão, ela é cega. A ingratidão não consegue ver benefício. Mas a gratidão, ela consegue. A gratidão, ela fala assim: foi-me bom ter sido afligido. Porque só assim conheci os teus estatutos. Foi-me bom ter passado do moinho. Foi-me bom ter sido apertado. Foi-me bom ter sido contrariado. Foi-me bom ter sangrado da maneira como eu sangrei. Eu recebi, eu percebi o valor das coisas depois que eu passei um momento de dificuldade, né? A pessoa ingrata não consegue perceber que recebe de bom e só vê o que é ruim. Pode receber um grande benefício e não enxerga, mas vê um pequeno defeitinho. Como se eu ganhasse um carro novo e só reparasse um arranhão que ele tivesse. Uma pessoa grata percebe qualquer gesto, mesmo um bom dia, e por isso ele agradece, né? Os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem o viram, só queriam ser curados. O único leproso grato olhou para Jesus e viu suas chagas antes e depois e foi curado, e por isso tinha gratidão. Você tem visto coisas boas que as pessoas fazem ou somente ruins? Enquanto eu lia isso aqui, eu dei glória a Deus, porque eu lembrei de muitas pessoas que me causaram prejuízos enormes, e eu só tenho como agradecer. Agradecer pelo prejuízo, né? Eu lembrava de no caminho para cá, enquanto eu ouvi o hino do irmão Josafá, que agora é a nova, né? Agora eu ouvi o Josafá agora está nas ondas do rádio. Enquanto eu ouvi o irmão Josafá cantando, eu me lembrei de alguns parentes, né? De algumas palavras que eu ouvi de alguns parentes, né? E o Senhor colocou uma expressão, né? Que eu sempre falo há muito tempo a respeito deles, mas o Senhor me fez subir sabe quando você sobe uma outra escada daquele conhecimento? E eu falei assim: eu sempre disse que essas pessoas, elas deram o que elas tinham, né? Eu só tenho que agradecer, porque elas deram para mim o que elas tinham, e o que elas tinham, infelizmente, era isso. Mas elas deram o que elas tinham, elas doaram alguma coisa para a formação do meu caráter, para a formação que eu estou. Só que eu posso continuar sendo agradecido, porque assim como elas doaram o que elas tinham, o Senhor também me doou o que Ele tinha. Deus também me doou o que Ele tinha, né? As pessoas me doaram o que elas tinham, mas Deus também me doou o que Ele tinha. E eu recebi de todos com gratidão, porque aquilo que Deus me doou sobejou tanto aquilo que alguém me doou que não era bom, que eu só tenho que agradecer pela generosidade de todo o coração que doou alguma coisa para a formação de quem nós somos hoje, para a glória do nome de Jesus. E a gratidão é lembrar, e a ingratidão é esquecer. A ingratidão esquece, né? E quando eu pensava nisso, eu lembrei de palavras que eu recebi, que me edificaram. Pessoas que foram instrumentais na minha vida em momentos críticos da minha trajetória, e que hoje não fazem mais parte da minha vida. E não fazem mais parte da minha vida porque escolheram não fazer mais parte da minha vida. Não foi porque eu abandonei, foi porque eles decidiram que eles não queriam mais a minha amizade, por conta de alguma preferência que eles têm agora. Mas eu não posso deixar de esquecer o que me edificou na palavra que eles edificaram na minha vida. Inclusive palavras que foram muito benéficas para mim, que eu vi que eles não usaram na vida deles. Palavras que eles me deram, instruções que eu recebi dessas pessoas, que elas mesmas não seguiram, mas eu segui e fui abençoado. Eu não tenho como me esquecer. Eu não tenho como não fazer memória de quem eu recebi, no momento em que eu recebi, e percebi quanto eu fui abençoado por isso. A gratidão é assim, irmãos, ela não esquece. Ela não esquece. E ainda mais quando as pessoas se mantêm próximas, né? Mesmo que elas não se mantêm próximas, mas quando elas se mantêm próximas, eu já falei isso para você outras vezes, é aquela pessoa que você olha no telefone, o telefone toca e fala assim: eu não tenho como não atender essa pessoa. Eu estou com o telefone, me dá licença que eu preciso de atender essa pessoa. Por quê? Gratidão. Você não esquece o que aconteceu lá, né? Certa vez alguém da minha família no Brasil me ligou e falou assim para mim: você não sabe falar não para o fulano de tal, né? Falou para mim que eu não sabia falar não para uma pessoa, né? Eu falei: olha, eu não falo não para aquela pessoa, não é porque eu estou buscando alguma coisa, é porque eu já alcancei, agora eu tenho uma dívida de gratidão com aquela pessoa.
Eu não posso me esquecer. Então não é que eu estou ali tentando alcançar alguma coisa com aquela pessoa, então eu me ofereço para ela. Não. É que a minha gratidão já me faz ficar oferecido para o benefício dela. É assim como quando alguém que é importante na sua vida fala assim, cuida disso aqui para mim. Aí você fala assim, eu não tenho como deixar de cuidar disso aqui, porque quem me pediu é muito importante. Na vida de um pastor, por exemplo, na vida de um obreiro, na vida de um líder, presta atenção, você que é líder na casa de Deus, você que tem um cargo de liderança, um posicionamento de liderança. É por isso que na vida do líder, quando você vai cuidar das ovelhas, quando você vai cuidar do povo, quando você vai cuidar das almas que Deus colocou na sua mão para cuidar, você não cuida porque aquela pessoa precisa. Você cuida porque Deus te destacou para cuidar daquela pessoa na necessidade dela. Então você sempre faz em gratidão aquele que primeiro cuidou de você. Porque a gratidão, ela não esquece. Outra característica da ingratidão é o esquecimento. Talvez os 9 leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus, dizendo que não se lembravam mais daquele que os curara, ou se esqueceram do lugar onde Jesus estava. Mas o fato é que se esqueceram. Às vezes se esqueceram até que eram leprosos. Para o único leproso grato, o rosto de Jesus era inesquecível. Ele não podia esquecer o momento que Deus encontrou ele. Ele não podia esquecer o momento onde ele foi visto, né, pelo Senhor. A Agar, quando ela teve um encontro com o Senhor em Bet-Elroi, no poço, onde ela cavou um poço e falou que aqui é o poço do Deus da vista, batizou aquele negócio, né? Deus da vista. E ela fala assim, como não atentaria eu, como não veria eu aquele que me viu? Ela não tinha como esquecer aquele lugar, ela batizou aquele lugar. Ela deu um nome para Deus através da experiência que ela teve com o Senhor naquele lugar. Ela viu aquele que a viu. Ela olhou de volta para aquele que viu ela primeiro. Eu me lembro, com bastante detalhes, eu sentado no púlpito da nossa igreja sede, e o pastor Davi Federozinho colocou a mão na minha perna durante um momento muito especial do culto. O pastor estava pregando aquela presença de Deus na igreja, e ele colocou a mão na minha perna, chorando, com os olhos cheios de lágrimas, falou assim, Will, Deus me disse que Ele te viu naquele dia. Eu falei, amém, pastor. Eu emocionado com o culto também, e ele descreveu a roupa que eu estava usando. Deus te viu aquele dia, você de boné na cabeça, de short, chinelo no pé, em cima daquela bicicleta, na frente daquele matagal. E eu lembrei o dia. Foi alguns dias atrás, eu tinha colocado fogo no matagal atrás da escola, e tinha pegado um fogo enorme, os bombeiros vieram lá apagar. E agora estava eu lá vendo a cena do crime, né? E uma mulher vizinha lá sabia que era eu que tinha colocado fogo ali, e veio reclamar comigo, e falou assim para mim, ó, você é o pivete que colocou fogo aqui. Eu sei quem você é. E ela olhou para mim e falou assim, você é mais um pivete que não vai dar nada na vida. Naquele dia, Deus me viu. Deus não me viu em cima do púlpito pregando, sendo pastor em uma igreja, pregando para pessoas, né, de terno e gravata. Não foi esse dia que Deus me viu. Deus me viu no dia da lepra. Jesus me viu no dia da lepra. E eu quero enxergar para Ele de volta da perspectiva daquele dia. Porque é muito fácil para muita gente olhar para si mesmo hoje e falar assim, também, né, eu sou uma pessoa útil. Mas ela esquece que o Senhor Jesus Cristo nos viu no dia da nossa lepra. Ele nos enxergou no nosso momento mais difícil, mais complexo, mais triste, mais afastado. E a nossa gratidão a Deus surge, ela parte desse princípio, né? A mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar porque está sendo ocupada pensando em si mesma. É egocentrismo, ela só quer mais. Já a pessoa grata se lembra, mesmo que a própria pessoa que ajudou já tenha se esquecido do bem que lhe fez. É por isso que eu gostei e adotei para mim a frase do pastor José Vasconcelos. Pastor José Vasconcelos, nos corredores da nossa igreja, mesmo durante o seu diagnóstico de câncer. Era muito fácil ver durante
os dias que o pastor estava ainda diagnosticado, ainda tratando do câncer dele aqui nos Estados Unidos, antes de ir para o Brasil fazer o seu tratamento de câncer. Era muito fácil, durante os períodos que a gente andava nos corredores da igreja, passar por dentro do templo, o templo todo apagado, e você vê ali os joelhos dobrados do pastor Vasconcelos, nosso vice-presidente naquele tempo, orando ao Senhor durante o dia. E aí ele se levantava, ia fazer um chazinho, porque ninguém é de ferro. Você vai fazer o quê, pastor? Vou ali fazer um chazinho, porque ninguém é de ferro. Era o que ele falava. E aí você perguntava, como é que você está, pastor? Ele falou, eu estou muito melhor do que eu mereço. Eu estou muito melhor do que eu mereço. Por que o pastor Vasconcelos falava isso? E ele sempre explicava, quando alguém ouvia pela primeira vez, ele falou assim, nós merecíamos a morte, mas a graça de Deus nos alcançou e nós estamos vivos. Nós estamos muito melhor do que nós merecemos. Eu estou muito melhor do que eu mereço. Era isso que ele falava, eu estou muito melhor do que eu mereço. A pessoa grata se lembra. Ela lembra. Ela faz memória, né? E você se lembra de algo bom que alguém já tenha feito para você, mesmo que seja pouco? Você lembra de alguém, você consegue fazer memória, né? Não se esquecer daquela pessoa que te ajudou numa hora crítica, que chegou num momento assim, sabe, realmente de muita pressão na sua vida. E ela chegou assim e te alcançou com um negócio que para ela foi tão simples, mas para você, meu amigo, se não tivesse chegado naquela hora ali, ia ser um desastre. Ia ser um problema muito grande. Aquela palavra que a pessoa deu, né? Aquela instrução que ela te deu naquele momento, que mudou a sua história, né? Que mudou a sua vida. Procure de lembrar num fato desse e agradecer, né? A gratidão também é falar, a ingratidão é calar. O ingrato se cala diante do que recebe de bom, mas abre a boca bem alto para pedir, e muito mais, para reclamar se falta alguma coisa. Né? O ingrato, ele abre a boca para reclamar que não tem, mas ele é incapaz de falar daquilo que ele recebeu. Ele é incapaz de contar o benefício. Ele fala assim, eu não tenho nada, ninguém me liga, ninguém fala comigo, ninguém me ajuda. Mas ele é incapaz de falar quando alguém ajudou, quando alguém estendeu a mão. Ele é incapaz de dizer aquilo que ele recebeu, né? Quantas vezes a gente vê isso na vida dos mais jovens, principalmente, que principalmente no tempo que a gente vive agora, né? E parem para prestar atenção. Nós estamos aqui hoje com várias pessoas que, por exemplo, não viram a Segunda Guerra Mundial. Nenhum de nós conheceu uma área de zona de guerra, verdade ou não é? Nenhum de nós viveu uma área de zona de guerra. Nenhum de nós viveu uma área de completo abandono civil, né? Eu acho que muitos poucos, ou quase nenhum de nós, né? Eu conheço alguém aqui no meio de nós onde nós estamos, mas eu acho que poucos de nós pode falar que conhece fome. Não fome de estar entre o café da manhã e o almoço, né? Ou de ter atrasado o almoço algumas horas, ou então de ter ido dormir sem jantar, porque foi dormir muito cansado, ou porque o schedule não permitiu que acontecesse uma janta. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fome, de passar 3, 4, 5 dias sem comer. Ninguém conhece isso. Então nessas horas é muito complicado que a pessoa entenda o que é de verdade passar por uma situação dessa. E aí vem a ingratidão. Porque quando a gente não passa aquilo que é completamente contrário àquilo que nós temos, é difícil que nós sejamos agradecidos. É difícil ser agradecido por uma coisa que para você é absolutamente normal, né? E aí a pessoa às vezes atrasa o almoço 5 minutos. Eu tô com fome. Não tem nada para comer aqui. A minha situação, a minha barriga tá roncando. Não, e fica nervosa, né? Reclamando. Mas a hora que está comendo, esqueceu de orar. Mas a hora que está comendo, esqueceu da provisão de Deus.
Mas a hora que bota aqueles dentão lá no McChicken, ou então está comendo aquela comida que mais gosta, esquece de falar assim: olha, Senhor, que privilégio o Senhor me deu. Esse é um comentário que eu sempre faço na mesa com amigos e com pessoas onde a gente vai. Não é porque passou fome, não. É uma percepção simples de como nós somos abençoados, né? Às vezes a gente está comendo um negócio tão gostoso e eu faço comentário: olha, mas no lugar tal tem um negócio assim, assim, assim e tal. Você está comendo uma coisa que você gosta, que é boa, e você está lembrando de outra coisa que é boa, que você podia estar comendo também. E aí eu falo assim: essa é uma das maiores expressões que como a nossa vida é abençoada. Sabe por quê? Porque nós estamos comendo esse negócio aqui que está muito bom, e nós estamos comentando de outro negócio que também é bom, que nós poderíamos estar comendo, porque não nos atrapalharia ter escolhido esse ou aquele restaurante. Isso é bênção de Deus. Glória a Deus. Né? Mas o ingrato, ele se cala. Ele se cala para falar assim: glória a Deus por esse lanche, glória a Deus por essa comida, glória a Deus por esse sabor. Você já parou para pensar no paladar? Você que é uma pessoa analítica, você que é uma pessoa que usa a cabeça, principalmente vocês são mais jovens, né? Eu que já sou do século passado, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade de analisar essas coisas tão de maneira tão fria quanto vocês, né? Eu já sou mais emocionado. Você pode dizer para mim, para que serve o paladar? Do ponto de vista lógico, para que serve o paladar? Por que você sente sabor da comida? Do ponto de vista lógico. Tem lógica sentir o gosto da comida? Não, mas isso aí você podia sentir pelo cheiro. Mommy, I play want to see with Noah. E mesmo que fosse do paladar, vou te dar esse aí. O paladar, a diferença do salgado pro doce, do doce pro amargo, do amargo pro azedo. Mesmo quando a comida é boa. Do tempero. De um tempero pro outro. De uma maneira de estar cozida pro outro. De uma textura. Por que o sabor da carne de frango é diferente da carne de boi? Isso é tudo carne. Por que a diferença do frango caipira é diferente do frango de industrializado? Por que a diferença da carne no hambúrguer é diferente da carne no churrasco? E da carne no churrasco é diferente da carne moída, por causa do tempero diferente? Sabe por quê? É para que nós desfrutássemos do momento da comida. Deus fez isso dessa maneira para que nós tivéssemos prazer ao comer. Para que nós entendêssemos como as coisas são diversificadas e como Deus cuida de nós por prazer e por amor. Deus tem amor por nós. A comida nossa não tem gosto de papelão, ela tem gosto de comida, das misturas, do paladar, da diversidade. E nós podemos ser vocal a respeito disso, né? A comida, por exemplo, ela é às vezes um aferidor de uma personalidade. Quando você come, aí fala assim: olha, esse tipo de comida aqui é o fulano de tal que faz bem. Eu vou dar um exemplo para você, né? Café para mim é o café da irmã Ana. Você pode me chamar para tomar o café no Starbucks, para ir café em qualquer lugar do mundo. Café para mim, café bom mesmo, é o café da minha esposa. É o café que eu gosto. É o café que me traz lembrança. Lembrança da minha casa, lembrança das minhas alegrias, lembrança das minhas responsabilidades também, né? E eu sou vocal a respeito disso, de elogiar, de amar. Agora, eu estou falando tudo isso nessa esfera para que você entenda como nós precisamos ser vocais pelas bênçãos de Deus. Algumas pessoas têm ensinado isso hoje em dia, e eu quero mais uma vez quebrar esse padrão. Já quebrei outras vezes, já falei sobre quebrar outras vezes. Quando a gente fala de bênção, o povo fica com inveja. Não, irmão. Você contar bênção é ser agradecido. É claro que às vezes você tem que contar uma bênção, escondendo detalhes para não expor o abençoador ou o canal da bênção. Porque às vezes pode trazer uma exposição que traz até problemas para a pessoa que foi o canal da bênção. Mas você precisa de ser vocal pela bênção da sua vida. Você precisa falar. Porque o ingrato, ele fica quietinho. O ingrato, ele fala assim: eu preciso de vitória. Mas ele não fala que a vitória chegou. Eu preciso de uma bênção. Mas ele não fala que a bênção chegou.
E por diversas vezes a gente vê até mesmo gente que deveria estar agradecendo. Eu lembro de uma história aqui que eu vou passar só por cima para não gastar muito tempo. Uma pessoa que vinha toda vez e reclamava como aquela instituição estava cuidando dela. Olha, tomaram o carro agora. Olha, agora não vão pagar mais o seguro. Olha, agora não vão pagar a metade do aluguel. Olha, o salário está atrasado. Mas quando resolveram mudar e pagar o carro e pagar o seguro, quando ajudaram a mudar para uma casa melhor, não falou para ninguém. Não abriu a boca para dizer nada para ninguém. Não abriu a boca e falou assim, olha, eu fui alcançado, viu? Aquilo ali mudou, aquela situação mudou. Ingratidão. A ingratidão. Não adianta você apenas lembrar do que recebeu de bom. É preciso também expressar para que a pessoa saiba. Você tem falado da palavra de gratidão ou tem se calado? O nosso pastor, por diversas vezes a gente se aproxima dele e o pastor sempre está de terno, né? Eu acho que poucas vezes eu vi o pastor sem terno. Mas de vez em quando eu me aproximo dele, ele está de terno e ele fala assim, esse aqui, hein? Hã? Você tá vendo? Aí eu olho e falo, pô, é o terno que eu e a Aninha damos de presente para ele, né? A gente deu uns 3 ternos de presente para ele num espaço de bastante tempo. Mas ele sempre quando ele tá o terno, ele fala, ele menciona, olha, ó, tá vendo? Aqui, ó, né? Cheguei no Conad esse final de semana e um dos pastores muito amigo nosso aqui da região, uma outra figura para nós de liderança aqui, e ele fez assim, ó, a gravata que eu tinha dado de presente, vocalizando, olha, tô usando, viu? Tô aqui, ó, tô apreciando aquilo que você me deu, né? E às vezes a gente faz isso com os amigos, faz isso com pessoas que são importantes na nossa história, mas não fazemos com Deus. Olha, Deus, tô aqui, ó, desfrutando da bênção que o Senhor me deu, viu? Tô aqui, ó, desfrutando da vida que o Senhor separou para mim. Tô aqui desfrutando da alegria de ser salvo na sua pessoa. Estou aqui desfrutando da tua bênção, da tua graça, do teu amor, do teu perdão. Eu não estou desfrutando dos benefícios da terra. Eu não estou desfrutando dos benefícios que o governo me deu. Eu não estou desfrutando dos benefícios que amigos que têm poder aquisitivo me fizeram alcançar. Eu estou desfrutando da tua bênção e do seu amor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por que nós devemos ser gratos a Deus, né? Considere alguns motivos pela gratidão do servo de Deus. Deus enviou luz para os homens na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou se nós andássemos na escuridão? Você sabia que a luz é um aferidor de medidas? Eu acho que o Noah está precisando de um pouquinho de ajuda ali, viu? Fica pequenininho. Sabia que a luz é um aferidor de medidas? Se isso aqui tivesse apagado, por exemplo, você não tinha como caminhar. Você já pensou caminhar aqui dentro sem luz? Como é que teria sido? Mas quando a luz é enviada, você sabe agora qual a trajetória que você vai. Assim também é a luz da palavra de Deus na nossa vida. Já pensou se nós não tivéssemos a luz da palavra de Deus para poder saber aquilo que é certo e que é errado, como andar na nossa vida, como caminhar na nossa existência? Mas nós podemos ser gratos a Deus pela luz da sua palavra, pela luz do evangelho no nosso coração, né? A salvação também é pela graça em Jesus. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 1:4, Colossenses 1:12, né? E também fala em Filipenses, acho que a referência é Efésios, né? Que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É o favor imerecido de Deus que nos salvou. Ninguém pode chegar no céu, viu, meninos? Ninguém pode chegar no céu porque fez alguma benfeitoria. O céu não está aberto às nossas boas obras. O céu foi aberto pelo favor imerecido na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser agradecidos por isso, pela salvação. Nós temos a necessidade de sermos agradecidos pela salvação, né? O Senhor revelou a sua palavra de maneira que podemos entender, pela revelação da palavra de Deus. Várias vezes eu oro assim: Senhor, obrigado por saber que o Senhor é Deus. Porque se eu não soubesse que o Senhor era Deus, adivinha, o Senhor era Deus do mesmo jeito. Não ia mudar nada para Deus se eu não soubesse que Deus é Deus.
Mas agora que eu sei que Deus é Deus, isso mudou a minha vida. Entender a palavra de Deus, entender o plano de Deus, entender aquilo que a palavra de Deus diz, né? Agradecer a Deus pela ceia do Senhor, para nos lembrar da morte de Jesus. E aqui eu quero fazer um convite a você. Você que ainda não é batizado nas águas, né? Você precisa querer participar da ceia. Você que é batizado nas águas, você não pode tratar a ceia como um culto normal da igreja. A Santa Ceia não é uma reunião comum da igreja. Não faça isso. A Santa Ceia do Senhor é o ápice da nossa comunhão com Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse que a Santa Ceia que ele teve com os discípulos, a ceia, a noite que ele foi traído, foi o momento que ele esperou para ter com os discípulos. É a intimidade mais alta, é a entrega total do Senhor Jesus Cristo por nós e a nossa lembrança de que ele fez isso por nós. Ali está manifestada a nossa gratidão a Deus. Você precisa cear, né? E você sabe que você precisa de fazer para poder participar. A fé e a fidelidade de irmãos espirituais, né? Nós precisamos de ser agradecidos pela nossa comunhão. Temos em Cristo a vitória da morte. Nossos irmãos oram e se preocupam conosco. Deus nos usa como seus servos para divulgar a sua palavra. Você já agradeceu a Deus por Deus usar você? Por Deus te dar oportunidade para servir na casa de Deus? Para a gente tem pessoas às vezes que é um fardo para elas servir na casa de Deus. Ai meu Deus do céu, já vem outra reunião de Santa Ceia, outra reunião de líder. Eu tenho que cuidar desse pessoal aí que o pastor me colocou para cuidar. Eu tenho que me ficar preocupando com os outros, minha vida já tem tanta preocupação. Agradeça a Deus que Deus destacou você. Agradeça a Deus, né? Eu estava lembrando, na semana passada nós pregamos semana retrasada, nós pregamos na nossa igreja em Glendale, a respeito da passagem de Tito, que Paulo fala assim: por essa causa eu coloquei você em Creta. Talvez Tito olhava para Creta e falava assim: que lugar difícil, Jesus. O povo difícil, esse povo de Creta. E era tão verdade que Paulo concorda com ele. Fala: até o poeta deles diz que eles são um povo difícil, ventres preguiçosos, homens mentirosos. Até o próprio poeta deles diz isso. E aí Paulo conclui: e é verdade. Eles são mesmo. Ou raça. Só que é o seguinte, meu amigo, prega para eles, insiste com eles, fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e que se eles quiserem mudar de vida, Deus vai salvar eles. O lugar é difícil, a situação é contrária, mas assim como Deus levantou alguém para ajudar você, Deus levantou você para ajudar alguém. Glória a Deus. Deus destacou você para esse momento. E a única coisa que você pode fazer, em primeiro lugar, é ser agradecido. Glória a Deus. Né? Em vez de você ficar, porque eu, Jesus? É você começar, graças a Deus, Senhor, que o Senhor, de tanta gente que o Senhor tinha para levantar, o Senhor levantou a minha vida para a glória do seu nome. Né? Quando louvamos a Deus para mostrar a nossa gratidão, vamos levantar as nossas vozes constantemente agradecidos ao Senhor. Nós temos motivos materiais e terrestres, né? Deus nos dá alimento, somos abençoados com famílias, a presença, o bem-estar e a segurança de pessoas queridas, né? Eu fico vendo a nossa casa, irmãos, né? Eu posso falar pela minha, eu sei que você pode falar pela sua. Que alegria, irmãos, os nossos filhos. Eles são uma alegria para nós, ainda mesmo quando eles são terrivelmente bagunceiros, né? Fase difícil da criança. Irmão, não tem dia que eu não desisto, ou então eu não me arrependo, ou me arrependo de falar assim: Senhor, né, talvez era bom ter tido um só, ou ter tido meio, né? Não, absolutamente agradecido a Deus pelos nossos filhos, pela nossa família, por poder criar eles no caminho do Senhor, por poder discipliná-los na palavra de Deus, né? Às vezes não gosta, poxa, pai pegou no pé, ou o pai fez isso, a mãe fez isso. Eu sou profundamente agradecido pela minha família, agradecido por quem eles são, agradecido por como eles são. Às vezes a gente se pega aí conversando com alguém
e contando as bravuras dos nossos filhos, né? Olha só, olha esse vídeo dele, olha esse vídeo dela. Agradecido a Deus, irmãos, pela família que Deus nos deu. Eu lembro de maneira muito clara, né, quando nasceu a nossa terceira. Nós estávamos morando numa casa muito boa e eu comecei a lembrar a trajetória minha e da Ana até chegar naquele momento. E eles estavam com a Nádia em outro quarto, e as crianças em outro quarto, e ali conversando. E eu saí um pouquinho daquele ambiente e entrei no quarto da nossa filha. E eu comecei a chorar, irmão, de agradecimento a Deus, porque eu lembrei o que o Senhor fez. Eu lembrei que o Senhor, Ele pega o solitário e faz ele habitar em família. Ele pega a estéril e faz alegre mãe de filhos. É o Senhor que faz isso. É Ele que promove essas coisas. É Ele que nos dá alegria de nós sermos família. Glória a Deus por isso. A proteção divina e as vitórias dessa vida, né? Por isso devemos ser agradecidos. Nós estamos quase terminando já, irmãos. Mas antes disso, nós devemos mostrar a nossa gratidão fazendo coisas para agradar a Deus. Nós precisamos demonstrar a nossa gratidão. Vou dar para você um exemplo de como demonstrar gratidão a Deus. Cumpra a palavra de Deus na sua vida. Cumpra a palavra de Deus na sua vida. Demonstre gratidão. Faz aquilo que Deus mandou você fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos chegando no momento, tem bastante gente, irmão, conversando com a gente, assustado, né? Em apreensão pelos próximos dias que nós vamos ver nesse país, né? Algumas pessoas com maturidade conversam comigo, a gente conversa juntos e a gente entende que nossa vida está na mão do Senhor. Pessoas maduras chegam a esse entendimento. Mas algumas pessoas, não que elas sejam imaturas, mas elas começam a ponderar, às vezes, planos de ataque. Como é que faz para me proteger disso aqui? O que eu posso fazer para mim não entrar em problemas? Irmão, a primeira coisa que você pode fazer para não entrar em problema é ser um cumpridor da palavra de Deus. Glória a Deus. É ser uma pessoa fiel a Jesus. É ser uma pessoa fiel à vontade de Deus na sua vida. É ser uma pessoa compromissada com o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando para você um remédio que eu não tomo. Eu não estou pregando para você de um problema que eu não vivo. Eu estou falando para você de um problema que é muito próximo a mim. De uma condição que é absolutamente aplicável à minha própria pessoa. E eu estou dizendo que nesses últimos 18 anos da minha vida nesse país, o que tem me mantido guardado pelo Senhor, nas experiências que eu já passei, e que eu inclusive já comentei com você, já conversei com você, de momentos que nós passamos que foram absolutamente de exposição total, foi a minha gratidão ao Senhor, pela bondade de Deus na minha vida, e saber que eu estou guardado nas mãos de Deus, e cumprindo a vontade de Deus para mim. Glória a Deus. Esse é o remédio para mim que eu dou para você. Não comece a pensar o que você pode se cercar. Não. Você vai se cercar da palavra e da bondade de Deus. Glória a Deus. Você vai se cercar da verdade. Você não vai tomar nenhuma atitude que a palavra dessa atitude vai ser mentira. Vai ser subterfúgio, vai ser ilegalidade, né? E nós devemos mostrar nossa gratidão fazendo as coisas para agradar a Deus, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo descreve aos seguidores de Cristo dessa forma: um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Você não é cidadão de nenhum país desse mundo. Você é cidadão do céu em primeiro lugar. Glória a Deus. Em primeiro lugar, você é cidadão do céu. A sua primeira cidadania é lá no céu. Aqui você é embaixador. A palavra de Deus fala na carta que Pedro escreveu à igreja da diáspora, que nós consideremos essa vida como peregrinos nessa terra. Você é peregrino aqui. Você não está correndo risco. Risco está correndo quem mexer com você, em nome de Jesus. Isso não é palavra de profeta barato. Isso é palavra de Deus.
toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Essa é a palavra de Deus para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto você se manter nas mãos de Deus, elas são suficientes para lhe proteger, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 3 coisas importantes para nós demonstrarmos a nossa gratidão. Deus mostrou a sua bondade para nos salvar. Nós temos a nossa esperança em Cristo. Jesus sacrificou a sua vida por nós. Ele nos purificou para ser um povo especial. Recebemos a renovação do Espírito Santo. Ele nos fez herdeiro de Deus. Outras pessoas sobre a bondade de Deus, né? Davi reconheceu o valor da sua salvação. Então, ensinarei os teus transgressores os seus caminhos. Paulo valorizou a sua salvação e deu importância à evangelização de outros. Paulo entendeu sobre a divulgação, pode deixar, meu amigo, do evangelho, que continuaria de uma geração para outra. Uma vez que entendemos o significado da salvação em Cristo, falamos os outros como Pedro e João disseram, pois nós não podemos de deixar falar das coisas que vimos e ouvimos. Nosso Thanksgiving está chegando. Na 4ª quinta-feira desse mês, essa semana é a 2ª quinta-feira, a próxima é a 3ª, e na outra vai ser a 4ª quinta-feira desse mês. Nós vamos estar reunidos aqui às 10 da manhã para trazermos um culto de gratidão ao Senhor. É costume da nossa igreja, há muitos anos, de nós trazermos uma oferta especial no dia do Thanksgiving. Mas eu quero que você, além de trazer a sua oferta financeira, que você venha trazer uma oferta de gratidão a Deus do seu coração. Quer cantar um hino no dia do Thanksgiving? Prepare. Quer fazer uma leitura especial na palavra de Deus, uma leitura especial de um texto que lhe agrada? Prepare. Quer vir aqui contar um testemunho no dia do Thanksgiving? Prepare. Para que nós juntos celebremos a bondade de Deus na nossa vida. No dia do Thanksgiving não vai valer pedir nada, vai valer só agradecer. E eu quero que você vá treinando até lá. Comece a agradecer a Deus, até mesmo quando você se sente vulnerável. Como, pastor? Comece a agradecer a Deus quando você está se sentindo vulnerável. Fala assim, Senhor, eu estou me sentindo assim, mas eu quero te agradecer, porque isso me faz lembrar das suas mãos. Isso me faz lembrar do teu cuidado. Isso me faz lembrar do teu amor. Isso me faz lembrar de que só o Senhor pode cuidar de mim. Só o Senhor pode me salvar. Eu termino dizendo isso aqui. Davi pecou muitas vezes. Davi cometeu muitos pecados. Mas parece que o pecado que foi mais duro da parte de Deus para com Davi foi quando Davi decidiu contar ao povo. Deus ficou muito chateado com Davi. Você lembra disso? E Deus mandou uma praga diante do povo. Mandou uma praga terrível. E aí perguntou para Davi, o profeta Natan perguntou para Davi, o que você prefere? Você prefere sofrer na mão dos seus inimigos? Você prefere sofrer uma seta nessa área? Ou você prefere cair na mão de Deus? Ele falou assim, eu prefiro cair na mão de Deus, porque as mãos do Senhor são mãos de misericórdia. Glória a Deus. Nós podemos agradecer, irmãos, até mesmo quando somos repreendidos pelo Senhor, porque as mãos do Senhor são mãos de misericórdia sobre nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gratidão é ter os olhos no retrovisor do passado, para ter memória e reconhecimento e humildade e sensibilidade cristã. É manter os olhos no presente e no futuro, preservando todos esses elementos que geram em nós a gratidão. Cada cristão foi resgatado pelo amor de Deus, manifestado na cruz de Cristo. A nossa gratidão nos motivará a adorar a Deus, viver por Ele e divulgar as boas novas para todos ao nosso redor. E isso merece muito e muito mais gratidão do nosso coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos fazer mais uma oração, terminando o nosso culto e agradecendo a Deus pela palavra que nós recebemos em nome de Jesus.